Salve, salve todos presentes. Salve, salve quem está chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Temos aqui a galera chegando. Vamos. Vou apertar o compartilhado da comunicação aqui. Vamos esperar o Aqua entrar. Maravilha, maravilha, maravilha. Cheguei também. Bom dia, cara. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia para você e todos assistindo já. Já temos gente entrando, né? Já tem, cara. Tem uns numerozinhos aqui legais. Número 7, número... Enfim, vai indo. Bom dia a todo mundo que está chegando. Bom dia a vocês todos aí que ainda vão chegar. Eu nem sei como é que funciona isso direito. É uma primeira tentativa aqui no meio desse campo de quarentena que a gente tem, de confinamento, de sei lá o quê. Enfim. Eu estava pensando aqui em casa agora que se daqui a alguns anos vai dizer que não fez live em 2020, não passou pela quarentena, não. Todo mundo é para fazer live agora sim. Abra o meu Instagram, tem 20 lives acontecendo o tempo todo, pelo menos. Sim. Eu fiquei preocupado com essa coisa da quantidade de uso na internet. Bom, antes de mais nada, o áudio tá legal aí para você? Tá Eu saindo o estou seu ouvindo bem. áudio? Galera, se está ouvindo bem também, comunica aí. Algumas coisas que eu fiquei percebendo assim durante a live, né? A gente tem um problema de, às vezes, a conexão dá aquela travada, o celular fica, enfim, sem o carregador, aí de repente cai do meio do nada, enfim, coisas que a gente vai descobrindo no meio desse processo todo, né? E aí, assim, além de tudo, essa questão da novidade, né? Do que a gente está vivenciando nesse momento. Eu fiquei olhando tudo isso e pensei, cara, qual é o horário que essa galera vai deixar a internet um pouco mais livre para a gente trabalhar? Aí eu pensei, não, vou criar essa dinâmica de encontros. Eu e o João Pedro Tavares, a gente tem essa coisa do círculo da imagem, né, que é uma ideia que a gente tem desde o ano passado. E, obviamente, que diante desse novo cenário, a gente precisou meio que codificar isso agora para o campo do virtual. Então, a gente conversou bem agora esses dias e pensou, poxa, a internet está bombando de live no final da tarde e à noite. Então, Instagram, por exemplo, você entra lá, abre o seu, você vai ter 50 rolando, 100, sei lá. E eu acho que isso talvez atrapalhe. Então, pensei, não, vamos fazer de manhã, né? Vamos fazer de manhã, porque a galera acorda mais cedo, se A galera tá disponibiliza. fazendo home office de qualquer jeito, né? Então, É. E também tem isso, né, cara? Eu não quero pensar nessa nossa conversa numa coisa muito formal, roteirizada, tal. Acho que a gente está aqui para compartilhar coisa, conversar um com o outro, permitir que essa conversa seja distribuída e alcançada por outros, né? Eu acho que isso é informal, né? É uma coisa que a eu acho que gente... no começo de alguma coisa assim, primeiro assim, eu fiquei bem feliz pelo seu convite, assim, de a gente começar a produzir alguma coisa realmente para pessoas ter acesso, como que está acontecendo toda essa produção durante a quarentena, o que está acontecendo nesse mundo, assim, estamos parados? Quem está fazendo o quê? E começar essa reflexão um pouquinho, eu achei bem interessante. Ah, e eu gosto de coisas bem informais, né? Você me conhece, eu não gosto muito de fala formal, então desse jeito de um bate-papo desses eu acho maravilhoso. Eu espero que pessoas depois tenham alguma coisa para perguntar, se a gente consegue falar alguma coisa que interessa a alguém, pelo menos, né? Massa, 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 massa. Cara, o legal, assim, que parte do seu cenário já diz um pouquinho quem é você, né? Eu tô vendo um manequim prateado com a cabeça da luz vermelha ali. Atrás de Esse, você tem um ampliador, é isso? esse Aí, ó. é o meu ampliador aqui. Na mesa tem dois ampliadores de verdade. Estou aqui no laboratório, né? E quem me conhece sabe que essa Ivete, Ivete foi resgatada ela trabalhou num estúdio de fotografia em São Paulo por vários anos
sofreu acidentes e o corpo não aguentou. Eu resetei ela para trabalhar comigo. Fizemos cirurgia de silver tape lá para se manter unida e agora ela está com nova função. Antes era Você está aí? Peraí, travou na hora do final da história da Ivete. Vamos lá, isso aí não pode perder, não. Travou a história do Ivete. Ela tá, hoje em dia ela trabalha aqui comigo como assistente de laboratório, né? Ela era modelo antes. Tá, mudou de ramo, mas continua participando nesse mesmo universo. Massa, massa, massa. Waco, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Até assim, a gente se conhece, a gente já se cruzou em diversos caminhos aí com a fotografia, mas tudo isso está novo, tudo isso está começando. Aí uma coisa que eu acho legal também é contar um pouquinho do repertório da gente, meio que se apresentar para esse mundo. Você hoje, você já falou, mas assim, meio que apresentar de novo, né? De onde você vem para a fotografia, onde é que você está hoje na fotografia. Acho que todo mundo que está assistindo o live sabe quem sou eu, talvez, não sei. Enfim, eu sou um maluco finlandês que se achou aqui no Brasil a nova casa dele. Como eu sempre falo, que por enquanto, para sempre. Eu acho muito legal, realmente. Paraíba é um lugar maravilhoso para viver e produzir. Fotografia de verdade, para mim, é uma descoberta mais recente, vamos dizer assim, porque ela sempre era presente na vida, sempre. Mas mais uma forma de registro, mais uma forma de fotografia cotidiana, nesse sentido. Meu pai era fotógrafo amador, ele sempre tinha coisas em casa, máquina boa. Esse ampliador é dele, de verdade. Herdei dele, esse aqui. Mas eu nunca enxerguei isso como alguma coisa de artes ou etc. E eu fiz escola de arte por vários anos. Então, desenho, escultura, essas coisas era o que eu fiz. Eu considerava, tipo, arte de verdade, né? Feio dizer, mas fotografia era fácil, porque fotografia era captar alguma coisa pronta. Ao invés de pintura onde você tem um papel branco, onde tem nada. Você vai ter que realmente colocar tudo dentro, sair de você para conseguir colocar lá. E assim, esses processos todos de revelar tudo isso, porque assim, eu sou velho, né? Aprendi com fotografia analógica, era fotografia ainda naquela época, nem chamava nada mais que isso. E como eu falei, meu pai tinha laboratório em casa, então eu aprendi a revelar com ele. Assim, foi um tipo de coisa que, né? Você quer levar a máquina? A gente foi passar férias, não lembro onde. Ele falou, não, quer levar outra máquina? Que ele tinha duas comigo. Não, quero. Quer botar filme preto e branco lá também? Quando a gente volta, você aprende a revelar? Não, bora. E de lá que partiu tudo isso. Mas ainda fui meio que assim, não, é legal, mas eu não sei bem o que é. Eu tinha uns 15 anos. Acho que eu revelei meu primeiro filme com 15 anos. E depois eu meio que desenganei, escrevia mais, porque eu gosto de escrever também, fiz desenhos, blá, blá, blá. Eu gosto de fazer tudo, né? Porque eu acho que essa coisa de artes é muito de... Não, eu vou voltar nesse ponto depois, porque já vai mais profundo. Estamos na apresentação ainda, né? Enfim, e chegou, não lembro que ano, mas meu pai comprou a primeira máquina digital dele e falou, você quer, ó, minha Olympus OM2? Leva lá para brincar. Eu estava morando numa outra cidade, num flat de estudante pequeno, vamos levar lá. Levei ampliador, levei tudo. E lá que peguei gosto, sabe? Lá fui mesmo assim, eita, aqui realmente tem alguma coisa de me expressar com isso. E fui lá, montei num laboratório pequeno, num banheiro de onde mal cabia uma pessoa para sentar lá.
E lá fui voltando para esse universo de fotografia. E desde já é presente o tempo todo. Você comentou uma coisa eu não sabia. A sua relação com o primeiro contato na revelação, no processo químico, né, de fazer revelação, enfim, foi aos 15 anos. Eu tive uma chance de vida, que eu acho que foi super ímpar aqui, pelo menos para a gente, uma dinâmica. Também sou velho, dá para perceber, né, pelos fiozinhos brancos, pela ausência de cabelo, enfim. Desse jeito não dá papel grisalho, mas tá crescendo já. Pois é, pois é, pois é. É o tempo, cara, é o tempo. Mas pensando um pouco nessa sua chegada com o processo químico, eu tive meu primeiro contato aos 14 anos. Na época, a gente estava passando enfim, a época do Collor aqui no Brasil. E, eita, esse barulho que apareceu aqui para mim, apareceu para vocês aí? Do bzz, bzz? Dá para ouvir. Eu não consegui desativar esse negócio aqui, mas, enfim, vou tentar eliminar isso. Acho que agora vai. Consegue manter o áudio aí? Tudo ok? Tá. Então, o meu pai era professor, tal, conseguiu uma bolsa na época, antes um pouquinho do Collor, e quando o Collor entrou, a gente já estava fora. Então, foi mais ou menos nesse período que a gente foi vivenciar um período de doutorado para ele, mas essa foi a grande alternativa de conhecer mais a fotografia, que até então era isso, aquela câmera que os pais têm em casa, que de vez em quando tiravam-se fotos das coisas, e mais de vez em quando permitia uma criança pegar nessa câmera para apertar o botãozinho, né? Porque era caro para Dedéu revelar e tal. Enfim, meu pai tinha também essa relação com a fotografia, tinha também um ampliador em casa. Quando a gente foi, a gente vendeu tudo para uma colega da UFRN aqui em Natal. E aí, quando cheguei lá, foi aos 14 anos que eu entrei em contato pela primeira vez com a fotografia química, onde eu, num curso de ensino médio, na high school lá, presenciei aquela coisa magnífica, cara, que é pegar um papel branco, que até então a gente tinha tirado foto e saiu já o negativo, que já era uma coisa... Não ainda, você não sabia o que aquela foto era. É. Aí, de repente, aquele papel branco, cara, entra numa bandeja de um líquido transparente, num ambiente totalmente vermelho de luz, sabe? Meio fresquinho, porque tinha ar-condicionado, sei lá, nem lembro. Mas o fato é que aquela bandeja, cara, com aquele líquido se mexendo, com aquele fundo de um papel branco, começa a aparecer uma imagem. Meu irmão, aquilo era... Todos os meus sonhos de me transformar num mágico apareceram em latência plena ali, sabe? Eu acho que daquele momento em frente, eu falei, eu quero fazer essa brincadeira. Eu quero... Cara, eu queria tomar aquele líquido, eu queria, sei lá, me mergulhar naquele líquido para qualquer coisa. Aí, óbvio, né? A gente vai entendendo que não é bem por aí, mas é muito mágico, foi super impactante. E eu fiquei pensando, depois de muito tempo, né, quando comecei a trabalhar com outras coisas, uma criança, um jovem com 14, 15, 16 anos de idade, ter acesso a isso, essa vivência, cara, pode ser muito revelador para muitos. Essa discussão que a gente tem da nossa chegada até na fotografia é muito legal, porque você é mais novo, com certeza, imagino, né? É diferente, enfim, mas a gente vivenciou a mesma coisa, né, cara? A gente passou por um processo que contaminou a gente até hoje, assim, por mais digital que seja. Fiquei pensando agora, como é que a gente consegue, tipo, transmitir essa paixão, essa mágica, providenciar oportunidades para pessoas realmente conviver isso, porque não necessariamente nessa forma. Sim, o que eu falo sim. é da sensação, aquela que capta, aquela coisa de, porra, eu quero fazer isso, sabe, aquela coisa de, eu não sabia que era assim, porque fotografia mudou no sentido de
você não tem mais aquela sensação nesse formato. Sim, sim. E Tá bom, que seria uma coisa, como é que a gente conseguiria trazer algumas coisas? Tem que incluir ainda um processo químico nisso? Dá para fazer isso de outras formas? O que é essa essência dessa mágica? Eu acho que isso também já é uma conversa que tanto eu quanto você a gente já faz alguns bons anos, né? Assim, o que é essa resistência de alguns pensarem nesse processo químico, nesse mundo que a gente está vivendo, tão dinâmico e digital da imagem, né? Pensando em fotografia, principalmente. Eu não sei te responder plenamente. Eu tenho tido experiências com coisas, por exemplo, ter circulado em festivais de fotografia, ter circulado em dinâmicas de vivência da fotografia e dentro dessa circulação ter percebido pessoas como você, o próprio, enfim, no Brasil a gente tem Zona Norte, a Zona Sul, tudo quanto é lugar a gente tem alguém trabalhando com isso. Eu tive o privilégio de me aproximar de uma pessoa chamada Miguel Chicaoca, que eu acho que você conhece um pouco o trabalho dele. E essa aproximação com o trabalho do Miguel me trouxe um olhar para educação junto, ou seja, uma coisa que pudesse discutir esse espaço, não sei se é lúdico da fotografia, mas é mágico da fotografia, essa importância dessa magia toda, em outra forma, né? E eu não sei te responder, mas eu consigo te dizer que, por mim, hoje, eu acho que essa mistura entre o fazer que existe da fotografia química, ela permanece com um elo de ligação desse carinho, dessa importância, quando a gente, por exemplo, explora dentro da educação, para dar sentido, para ultrapassar a mera ferramenta do que é esse processo todo, sabe? Também é profundo, assim como você. A gente está começando a conversa, está gerando coisas aqui para a Na gente. cabeça vai 1000 por hora sempre, né? É. E aí, assim, inclusive, gente, vocês que estão participando, a gente está aqui combinado, eu e o Aco, a gente combinou que a gente vai até responder, tentar ler essas mensagens que vão surgindo aqui. Eu tenho muita dificuldade, eu sou de uma versão que está começando a entender esse campo das lives, enfim, YouTubes e tal. Eu tenho dificuldade de tentar acompanhar algumas coisas, então peço desculpas a vocês aqui. Por exemplo, a Luísa mandou um texto, não sei se você está vendo Não, aí. aqui também. Não, eu acho a pergunta dela válida no sentido porque tinha uma caída muito forte, vamos dizer, 10 anos atrás. E tem um novo surgimento agora do analógico voltando muito forte. Cada ano o Ilford está fazendo mais lucro que o ano passado, trazendo novos filmes, sabe? Assim, existe 10 anos atrás, você comprava uma máquina usada, profissional, com nada. Tipo assim, era R$50. Você comprava uma máquina que hoje em dia é 600. Então, valorização dessas coisas mudou realmente, no sentido que talvez isso... E eu vejo uma galera que nunca vivenciou esse tipo de coisa, nunca... Porque nós fazemos parte da última geração que aprendeu ainda com isso. Depois tem uma laguna aí. E depois tem uma nova geração agora que está descobrindo, assim, que é isso? Você pode fazer fotografia dessa forma também? Então, eu acho que é o mesmo tipo de transformação do mercado que fotografia analógica está tomando uma posição mais para produção artística, mais para saindo daquele ramo comercial, que eu adoro, que agora não precisa ainda mais pensar nisso, que fotografia analógica ocupa outro espaço agora. Da mesma forma que vinil ainda existe no mercado depois de quantos anos, é um mercado muito menor, mas com tudo isso eu acho que assim, sim, eu acho que jovens vão poder presenciar isso novamente mais. Eu acho que
Essa é uma coisa que dá para aumentar de novo. Eu vou acrescentar uma coisa que eu acho que pode ser. A gente, na verdade, tem assunto para passar alguns dias conversando aqui, com certeza. Mas eu acho que essa relação que a gente tem de buscas de coisas mais, usando aqui a palavra do Augusto, aqui, o vintage, né? Enfim, é uma coisa mais palpável, mais concreta de poder encostar, enfim. Tem os livros também, né, cara? Do nada, de repente, teve um grande boom, e está tendo ainda, um movimento de publicações independentes e autorais por parte, não só fotógrafos, mas artistas visuais, de entenderem isso como suporte. E aí, assim, de repente, do nada, volta a materialidade das coisas com uma força absurda, né? Então, isso é uma coisa que eu acho super interessante de um recorte de momento que a gente está passando também, somado a essa coisa da fotografia química está de volta, né? Com um pouco mais de força, enfim. E vou aproveitar, todo mundo que está assistindo, e se isso ficar gravado para outros assistirem depois, as regiões que a gente tem de acesso a esse tipo de processo, de pessoas que estão trabalhando com isso, eu acho que são ainda poucas, já foram muitas, lógico, mas estão voltando. E uma delas, muito importante para a gente aqui, eu moro em Natal, é você aí como pessoa. Eu já pensei, a gente já conversou algumas vezes, de algumas dinâmicas, por exemplo, para propostas de curso e tal, que eu ainda estou elaborando, mas assim, eu não tenho um apoio próximo de mim aqui na cidade como uma pessoa, né, você tem um conhecimento, uma pessoa como você que tem uma dinâmica de entendimento químico gigante e, mais do que tudo, faz o processo para os outros, né? A E tem reflexão. estrutura montada pronta. Eu acho que essa é uma diferença também, porque é uma combinação de duas coisas: o conhecimento e a estrutura, porque tem coisas que dá para fazer com menos estrutura, mas a partir de um certo ponto você precisa mais coisas e a gente começa a aplicar processos históricos. Você já precisa de estrutura muito maior. Tem uma pessoa aqui que é o Flávio, aqui em Natal, acho que, não sei se você chegou a conhecer, acho que você conheceu ele, né? Pronto, o Flávio. Adoro ele. Trabalho maravilhoso também. E ele é um cara que eu acho que é outro ponto que foi descoberto, assim, alguns anos aqui atrás, né? Aqui em Natal, digo, que eu acho que é uma pessoa que também pode contribuir muito para isso. Então, a forma como a gente tem essas ajudas e apoios de outras pessoas ao redor, eu estou me sentindo mais livre, mais à vontade para poder pensar em processos como esses novamente, né? Eu tenho enfim, na minha estrutura, eu tenho um ampliador guardado, eu tenho toda a parte química guardada, eu tenho todas essas coisas, mas assim, eu não consigo colocar em prática. Inclusive, isso é uma coisa que depois acho que vai ser importante a gente pensar em como isso pode se tornar útil para esse tipo de pensamento das coisas, né? Construir com, sei lá, várias pessoas como eu, ou pelo menos algumas, que talvez tenham algumas coisas em casa, não conseguem usar, mas pensar em alguma forma para a gente transformar isso num laboratório para todos, um laboratório que possa criar dinâmicas em curso, não sei. Isso é uma coisa que eu acho que... Tem várias possibilidades lá, né? Várias possibilidades mesmo. E isso pode realmente responder aquela sua eu nem pergunta. comentei. Eu nem comentei, mas essa ideia aqui em casa, esse meu laboratório, não é de separar só o meu uso, porque assim, eu tenho consciência disso, de pessoas que não têm acesso. Então, a gente já inaugurou aqui, mas com um evento uma vez, depois deu uns probleminhas na casa, mas agora está remontado de novo. E a ideia realmente é levar isso num ramo mais coletivo, onde pessoas têm acesso, abrir para outras pessoas ministrar cursos, se quiserem, usando essa estrutura. Não é sobre mim só, sabe? Não é... Claro que eu posso dar oficina também, mas a ideia é de disponibilizar o lugar também, porque eu vou aproveitar de verdade agora um pouquinho. Eu nem falei para você, mas eu quero fazer um convite agora para todo mundo que está assistindo. A gente está trancado em casa, não sei se
como vocês estão produzindo, o que vocês estão fazendo, quem realmente está respeitando a quarentena, mas eu, pelo menos, estou produzindo muita coisa, estou saindo no experimental total, que você consegue achar lixo lá fora, no quintal, porque tem um jardim grande aqui, eu faço a escultura desse lixo, então tudo. E a ideia é agora, essa produção feita durante a quarentena, depois que tudo isso passa, fazer uma segunda inauguração com uma exposição, o que foi produzido durante a quarentena, para realmente começar a movimentar pessoas, conseguir mostrar o que eles têm feito, para mostrar que esse não é o momento de esperar as coisas passar, esse é o momento de botar para torrar, para fazer as coisas mesmo. Então já começam a fazer as coisas, porque espaço tem, não tem data, porque a gente não sabe como isso vai desenvolver, mas é para produzir. Depois eu vou pensar alguém para fazer curadoria e grande Pablo podia ser uma boa pessoa para me ajudar com isso. Rapaz, Para será sempre um prazer, independente do rótulo, independente de qualquer coisa, poder participar, cara. Eu acho que isso é riquíssimo. Acho que a gente pode até piorar a sua situação e chamar várias pessoas para fazer um olhar diante disso tudo, porque você vai poder ensinar para a gente o que você está fazendo aí, né? Essa coisa de você ter o seu olhar e outros ajudarem você a entender isso, cara, isso é show, show. Eu faria com que toda essa nossa rede que a gente está fortalecendo possa, inclusive, te enriquecer mais ainda com isso, né? Do mesmo jeito que você está ajudando. Toda a montagem dessa coisa que um dia vai acontecer, quando o corona vai se embora, se um dia vai, eu acho que todo o processo pode ser mais coletivo, onde as pessoas que produziram, que querem participar, vão juntos para realmente dar uma olhada no trabalho dos outros que querem estar participando também. Sim, sim. Isso acrescenta muito. As melhores experiências sempre que eu tinha em qualquer curso de arte ou tudo isso é fazer e analisar trabalhos um com o outro juntos. Esse que enriquece mais que qualquer outra coisa, eu acho. Sim, sim. Eu acho que uma coisa que a gente tem em evidência, e principalmente agora nessa reclusão, né, nesse confinamento, que está todo mundo meio que, quer dizer, não todo mundo, mas alguns estão, é uma oportunidade da gente fazer esse mergulho individual, né? Assim, dentro do possível, das suas dinâmicas, cada um tem uma forma de estar em confinamento, conseguir o máximo se perceber diante disso, de fato. É uma oportunidade ímpar de conseguir fazer esse mergulho acontecer como ação. Então, isso que você está propondo, eu acho que é realmente uma coisa que extrapola, você está transformando, criando em cima disso. Eu acho que esse convite que você faz para as coisas, ele tem que ser aceitado, você não tem nem como negar, mas mais do que isso, você está fazendo um convite para os outros a entenderem e perceberem o que você está fazendo, convidando, inclusive, para eles participarem com o que eles entendem das coisas, né? E isso é uma coisa que eu acho que é um mecanismo que a gente está precisando explorar da melhor forma possível, com essas dinâmicas de compartilhar o que a gente pode, o mais rápido possível, né? Para mim, o que está acontecendo agora é uma sinalização da gente precisar rever o que a gente constrói, o que a gente faz, para justamente a gente se agarrar a coisas que são realmente importantes, que são realmente necessárias e que nos movem e nos transformam para uma outra coisa, de preferência melhor, mas que faça com que isso continue. Então, eu acho que essa maneira de olhar as coisas que você traz, para mim, ela sempre foi muito rica. Quando você abre sua casa para ser compartilhada desse jeito, como estrutura, né, de pensamento, de conhecimento, eu me coloco em xeque quando eu tenho o meu ampliador guardado. Eu me coloco em xeque quando eu tenho o meu conhecimento armazenado na minha cabecinha careca aqui,
e não estou conseguindo dar vazão a isso. Não é que eu não queira, é porque eu ainda não consegui codificar coisas nesse meu estar que me permitiram isso. Obviamente, aí entra no campo de pensar no eu, né? Será que isso sou eu que estou boicotando? Será que são coisas ao meu redor que não permitem que isso tenha vazão, etc, 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 que é a realidade de cada um. Mas o Não, isso é fato realmente nos processos de cada um, porque isso é um diálogo muito complicado, e é diálogo interno, de qual é o ponto de partida de cada um e qual é a conexão com a parte externa, né, também, porque... agora tá tudo colocado para ser junto, né? Tá tudo determinado que faz parte de um mesmo bolo, de um momento, do tempo, do espaço, enfim. Então, diante disso, é de fato a gente começar a ter essas trocas, cara, essas conectividades, essa network, né, que a gente tem chique hoje, mas é assim, a gente está conectado com o outro para, escutar o que o outro tem para dizer, escutar o que o outro tem para falar e mais perceber o que tem no outro para a gente ter essa troca de coisas, né? A experiência que você traz diante de coisas dentro da fotografia até fora são riquíssimas, cara. Se desse para E conseguir eu ia extrair. mais para não ser somente fotografia, de artes visuais mesmo, porque eu vejo fotografia, como você falou antes, suporte. É um suporte de fotógrafos raramente gostam de ser chamados de artistas, porque fotógrafo é um bicho chato, mas é mesmo, eu sou chato também. Não é assim crítica para os outros, não, é também para mim. Mas eu acho que a gente tem que ver isso como um suporte. Tem várias formas de trabalhar dentro disso, desse universo. Uma fotografia é diretamente conectado com todas as outras artes visuais, querendo ou não, porque a linguagem que a gente usa é a mesma. Assim, não tem como separar disso. E Não, pode falar, desculpa. eu queria somente criticar um pouquinho o ensino de fotografia, que raramente tem muito ensino de história de arte. Deveria ter, muito mais. Essa sua colocação, a gente monta aquele roteirinho de pensar o que a gente vai tratar dos assuntos na live e tal, enfim, mas isso para mim eu ia colocar um pouco mais à frente, que é discutir a educação dentro desse cenário. E eu acho que isso que você traz agora, para mim, ele é extremamente importante, porque na visão que a gente começou a ter no entendimento de pensar, por exemplo, o que seria um espaço que a gente pudesse potencializar o indivíduo diante dessas diversas ferramentas que a gente tem. E quais são essas ferramentas? Elas estão no campo da imagem. Então, quando a gente começou a pensar em como fazer um curso, de como fazer qualquer que seja a ação, seria para as artes visuais. E aí a gente começa a se deparar, e eu digo a gente porque eu e o João Pedro Tavares, a gente começou a pensar nisso no ano passado, por uma experiência que eu tive a chance de ser convidado a fazer na escola da minha filha. Ele era professor, e aí a gente afinou algumas coisas em cima das dinâmicas de percepção de luz, tal. Enfim, a relação se firmou mais ali, a gente construiu esse caminho do círculo da imagem a partir dali. Mas desde o início, a nossa preocupação a gente tem que unificar toda a base de ferramentas que a gente tem disponível para o campo das artes visuais em um entendimento, que é um entendimento que é da sensibilidade humana, que é um entendimento de perceber o seu universo. Então, a ideia toda, que isso não é só da gente, vem de outras pessoas com quem a gente já conviveu, já leu, já etc, etc, é de entender como é que a gente faz com que o indivíduo perceba a imagem como uma língua, como uma estrutura linguística de uma língua. E a partir daí, como é que ele fala e faz as coisas com essa apropriação? Aí Então, a isso me gente cai... leva num ponto linguístico já. Oi? Esse me leva num ponto linguístico já, porque pessoas, na análise de linguagem visual, a gente sempre fala da comunicação, qual a intenção, tudo isso, mas tem vários linguísticos que dizem
que de verdade comunicação não é a razão para a gente ter língua, é a consequência disso. A razão para a gente ter língua é organização de cognitivo, para nosso pensamento, para a gente conseguir entender linguagem e língua em si já é somente para ter blocos de construção, de cognição, para entender como que esse universo é feito. E quando a gente leva isso para o campo de linguagem visual, você está organizando sua mente antes de falar qualquer coisa. Você está é um processo interno antes de ser externo. É isso, é isso. Eu, quando me deparei com essa possibilidade de entender isso, ou seja, quando eu comecei a me deparar com a questão de que a imagem, ela é uma língua, e aí eu vivo disso, eu trabalho com isso, eu penso nisso, eu estou com isso 24 horas por dia quase, eu começo a me dar conta de como isso é importante, a gente começar a entender um processo de compreender essa língua como a gente aprendeu das letrinhas, o alfabeto, né? Eu até comecei a brincar em 2014 com uma frase dizendo assim que a caligrafia e a fotografia podem ser correlacionadas, ou seja, para você começar a aprender a entender a escrita dentro de uma infância, você aprende caligrafia com símbolos e tá. A mesma coisa para começar a aprender a imagem, talvez você tenha uma técnica que é a fotografia. Caligrafia, fotografia, enfim, que vai dar um resultado. Você aprende, porque assim, palavras ou símbolos visuais, qualquer, são de verdade definições, né? E definição de verdade é limitação. E de lá, começar a analisar a escrita e começar a analisar uma imagem, são muito parecidas para mim, eu não consigo separar isso, sabe? Exato. E Waco, você já parou para pensar, cara? Olha o que a gente está conversando agora. A gente começou um roteiro de ideias de não vamos falar sobre fotografia química e agora a gente está discutindo a força linguística que a imagem tem para dentro disso. Cara, é muito grande isso, entende? É muito forte e eu acho que as chances que a gente tem, tá arrepiado aqui, brother. A chance que a gente tem de compartilhar isso com os outros é assim, é um tamanho e uma riqueza fantástica, cara. Fantástica. A gente pode até, sei lá, eu não sei o que vai acontecer depois que a gente solta isso no ar, entendeu? A gente está soltando os nossos pensamentos, conversando aqui, mas de repente uma pessoa da linguística vai chegar junto porque viu esse vídeo, ou seja, a gente vai falar de fotografia, imagem, mas ela ultrapassa essas coisas e vai para Vai para a próxima. Porque quando você solta para esse universo mais amplo de compreensão, você tira essas limitações que são as definições de cada arte, ou cada forma de se expressar ou comunicar. Então, tirando essas limitações, eu vejo mais coisas parecidas que diferentes em tudo isso. E tudo isso deveria incluir já um ponto de vista psicológico nisso também, por que nossa mente funciona dessa forma ou não, mas isso já entra num outro diálogo, uma outra conversa totalmente, então... Mas fica claro, acho que a gente aqui pelo menos está conversando sobre uma coisa que fica muito evidente, muito claro, o quão é tudo. E na verdade não é desculpa, a Bia falou aqui que saiu o som. Voltou o som de alguém aí? Ou saiu o som de alguém? Você está me escutando? Eu estou ouvindo, mas... Então deve ter sido lá para ela. Mas enfim, voltando ao pensamento de como isso tudo faz parte de um grande todo, né? Assim, é muito maior e é muito mais complexo lidar com isso. Ao mesmo tempo que a gente pensa assim, a fotografia, da maneira como ela existe hoje, ou como ela foi concebida, ela tem uma dinâmica, a gente vai falar de mercado, vai falar de sei lá o quê, e, no entanto, a gente tem essa outra parte, que envolve o indivíduo dentro desse contexto. E aí, quando a gente entra para dentro do nosso mundo como indivíduo, nossa, aí sabe, é terapêutico,
filosófico, etc, 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 etc. E tudo isso faz parte desse todo. Então, eu sou de um pensamento que é parecido com o teu, que não consegue não deixar isso associado a todo esse jogo, a tudo isso junto. Para mim, falar sobre fotografia com você hoje é falar de fotografia por inteiro, como eu posso estar agora, falando sobre as vivências, falando sobre antropológico, o Augusto colocou aqui também, boa. Enfim, é falar sobre todas essas dinâmicas que passam pelo meu ser. E a gente está falando de fotografia agora porque é uma linguagem que nós gostamos, sabe? É uma linguagem que não necessariamente é fácil de expressar com isso, mas dá algum prazer de fazer isso, de tem alguma forma que me atrai nisso, de me expressar de uma forma mais... Porque é diferente linguagem visual de palavras, na minha opinião, no sentido que é menos definido ainda. Eu gosto disso, eu gosto de... podia estar fazendo a mesma analogia sempre que eu faço com poesia também, mas eu gosto daquelas coisas que não são ditas, então eu gosto da mesma coisa da fotografia, aquela coisa que deixa... Você meio que coloca sinais lá, comunica alguma coisa, mas você não fala alguma coisa. E com imagem, nunca é tão clara como com palavras. A gente pode argumentar que palavras nunca são claras também, mas eu acho que é uma linguagem mais simbólica. Sim, 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 sim. E é um tipo de reação para dentro diferente, né? A partir daí fica um outro código, uma outra coisa. Eu acho que é importante também assim, a gente considerar que isso não isola ou não substitui absolutamente nada, né? São diferentes. É diferente pensar desse jeito. Ao ser diferente, pode ser complementar, pode ser completamente distante, pode ser etc, etc, etc. Então, eu sou desse campo, assim. E eu vou puxar agora um pouquinho para o nosso chão, Vai. entrar para outra... mas, assim, a gente se encontrou da última vez presencialmente, e isso para mim está sendo horrível, porque estar confinado também não estar presencialmente ao vivo e a cores. Isso aqui ajuda muito, né? Que dá uma amenizada um pouquinho no tempo, tal, da distância. Mas a gente se encontrou da última vez no Festival Pequenos Encontros. Foi bom. A gente começou a falar um pouco sobre essa coisa dos encontros no festival, a forma como o festival ajuda a gente a entender, a criar ideias das coisas. E eu achei muito legal, cara, a forma como você se propôs a estar naquele festival, né? Você foi lá, fez uma intervenção, tal, assim como o Flávio também estava lá com uma dinâmica dele de Flávio, o cara que trabalha com a parte química, né, aqui em Natal, foi lá levando uma câmera, trabalhando dinâmicas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a gente conversou muito rapidamente naquele período, mas você trouxe uma coisa do que você fez ali de dinâmica que eu achei muito legal. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua relação com aquela forma de colocar a imagem na rua, que isso eu tenho percebido que, sim, vários outros têm trabalhado com isso. A fotografia como plataforma para fora, para a rua, tem ganhado uma certa... Já é antiga, né? Mas, assim, recentemente deu uma florada nisso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência e depois respirasse um pouco para contar, assim, como é que é a chegada do digital para você, que te permite todas essas dinâmicas de plataformas, né? Vai lá. Vou tomar. Eu estava pensando aqui, ó, onde é que eu começo, porque isso, de verdade, vende um acontecimento que eu comentei bem rapidamente, que aqui a gente inaugurou o espaço aqui, o laboratório, tinha um curso de uma amiga minha aqui também, e depois tinha a maior chuva de João Pessoa em 30 anos, e Casa alagou,
Eu estava andando na água até joelho 3 dias aqui. Não tenho ideia tanto que eu perdi coisas, assim, essas coisas de filme de terror. E a gente ficou secando coisas, tudo isso, mas laboratório eu não tinha coragem de entrar. Ficou assim, uma semana, a água saiu, tudo isso, mas eu não tinha como entrar aqui para ver o que eu tinha perdido, porque tinha caixas e caixas de fotos flutuando aqui. Sim, era desse nível. E naquele dia veio uma outra amiga ajudar aqui também na limpeza. Eu falei, não, deixa que eu vou aproveitar esse suporte emocional e vamos entrar aqui. Peguei uma das caixas e estava todo, sabe, assim, sabe como foto fica grudado uma na outra? Tudo grudado ali. A primeira foto que eu soltei, com cuidado, foi essa aqui. Que dá para ver uma ampliação, né, papel fibra, foi uma foto preto e branco, paisagem clássica, feito areia, Paraíba, babá. Virou outra coisa. Eu olhei, parei, não lembro muito bem da situação, com certeza chorei também na hora. Olhei assim, pô, esse nasceu mais bonito que ele entrou. Foi tipo assim, mudou o processo de uma coisa que foi uma perda para um renascimento. E de lá eu comecei a olhar diferente, ó, tudo que... Quais são os efeitos do tempo em tudo? O que a gente pode pensar sobre isso é que a gente não tem controle nenhum. Nada mesmo do que vai acontecer. E fiquei pensando, refletindo essa coisa de... Gente, como artista ou qualquer coisa, você não tem controle quando você faz uma obra. Vamos dizer, eu fiz essa carranca gigantesca. A primeira coisa que eu produzi agora de quarentena foi essa aqui. Eu boto isso, dou para alguém, eu perco o controle. É como um filho nasce, sabe? Você perde o controle, ele já tem própria vida. O tempo vai ter seu efeito. E gente que pode escolher se esse efeito visto como estrago ou alguma coisa natural que acontece com as coisas, porque não tem muito o que... Assim, a gente não pode mudar as coisas, só podemos mudar a nossa reação. Eu comecei a pensar, não, essa coisa de tempo, de verdade, fazendo seu efeito com tudo, é muito legal. Depois eu comecei a lavar fotos, tem várias fotos disso, tem uma outra instalação lá fora que eu fiz com fotos grudadas, lavadas, tudo assim, porque são outras imagens. Muito assim, diferentes. E eu acho que a gente tem que... Eu gostei muito dessa ideia de a obra em si, a instalação de uma obra, ser uma coisa que não é fixa. Ele vai começar a mudar. E por isso eu pensei, não, como é que eu vou... Depois eu vi o edital do Pequeno Encontro e a tema foi incertezas da imagem. Pô, não, essa encaixa direito, sabe? Você foi lá, já tinha tudo pensado, foi lá, propôs para colar na parede, para a chuva tirar tudo, estragar. Dessa forma, pensei qual seria o melhor formato de realmente ter uma terceira vida para essa foto agora. Mais estragos, mais coisas. E de lá, eles, de verdade, eles tinham um pouco de dificuldade de achar um prédio que permitisse isso, o Centro Histórico de Olinda. Porque é tudo preservado, né? Acharam esse e fiz a instalação já olhando assim, olha, vai dar problema, porque estou fazendo isso em cima de um grafite velho, uma arte urbana velha aqui, e essa galera vai achar que isso é desrespeito. Eu perguntei da organização, o que eles acharam, a gente faz um outro lugar, porque eu não quero desrespeitar a arte de ninguém. Falei, não, tá caindo um pedaço já, pode fazer aqui em cima, não tem problema. Próximo dia, eu fiz isso na sexta-feira. Sábado, eu acho que já tinha pichação em cima escrito respeite a arte urbana. Eu achei maravilhoso. Melhor coisa que podia ter acontecido foi isso, eu acho. Porque assim, o que eu quis foi isso. É algo que eu não sabia o que eu queria. Alguma coisa, qualquer coisa podia acontecer. Inclusive nada. Então, tipo, era
jogar isso no mundo e ver o que acontece. E de lá, eu acho que assim, essa coisa de relação com o tempo mexeu muito comigo nesse sentido de como eu enxergo as coisas. Eu gosto de incorporar isso em tudo agora. Tem um outro projeto onde eu gosto de... Eu comprei sabe, aqueles impressoras portáteis que faz uma impressão de papel térmico. Eu tiro foto com o celular, ando com esse no bolsa e um pouco de cola branca, tiro foto do lugar e colo no lugar. Assim, uma coisa muito interativa, assim, Então, essa é uma coisa que eu estou começando agora não, né? Porque eu estou em casa, fico aqui parado, não posso sair Tem que respeitar a quarentena, gente, fica em casa. Quando dá para sair, eu vou voltar a fazer, né? Eu acho que a gente se transforma, né? Quando a gente primeiro se dispõe a se jogar na rua, né? Fazer uma coisa do lado de fora, a gente já está se colocando numa zona de desconforto, né? E somado a isso, quando você já vai com o intuito de fazer a sua relação estar interlaçada com o tempo e esse espaço que tem suas dinâmicas e tal, cara, é muito forte. E eu quis puxar essa jogada para você, porque assim, isso para mim tem revelado ser uma coisa completamente diferente de pensar a fotografia e todo esse processo de registro da imagem, processar, interpretar e daí colocar isso para fora. Quando para fora vira mais para fora ainda, né? Quando para fora vira essa gigantesca maneira de trabalhar na rua. Eu não sei como é que foi essa dinâmica para você. Para as coisas que eu fiz, eu pensei muito e olhei muito um trabalho do Maurício Pokémon. Não sei se você conhece o trabalho dele. Muito pouco. Pois é, como ele insere o ambiente dentro e tal, enfim. Eu já tinha começado a fazer algumas experiências e me falaram dele, daí eu fui um pouquinho mais para entender isso. E atualmente eu acho muito legal entender a gente que começou a ressignificar. Não começou, a gente optou por fazer também esse jeito desse olhar de alguns trabalhos, de algumas formas de fotografia. Porque a fotografia, primeiro, ela se transforma em outra coisa, né? Ela literalmente se permite a fazer qualquer outra coisa, vira algo, ou o que quer que seja, enfim. E aí, pensando nisso, assim, fiz aquela provocação da gente entender como é que esse campo do digital que a gente tem hoje, em relação às formas que a gente tem em processo químico e tal, como isso não facilita, né? Assim, a possibilidade de você conseguir gerar mais rápido, mais fácil a sua fala na rua, né? Com uma forma hoje de impressão em plotter, na sua maquininha que sai na hora. Achei legal essa coisa de você tirar do ambiente e devolver para ele mesmo, né? Toma de volta, isso te pertence. E Essa é uma jogada mesmo. Essa é uma jogada de qual é a sua relação com o espaço também. Assim, de o que significa cada lugar. Lugar é um ser também ou não? sim, sim. E para ver, né, assim, o quão rico é isso que você propõe e essas outras diversas dinâmicas, como é que não deve ser, cara, tão legal um psicólogo se deparar com isso depois e falar, nossa, eu vou começar a rever coisas que eu Não, vão me imaginava. internar. Se alguém vai ler meu trabalho assim, vão me internar na hora. Não, mas há uma permissão, né? Há uma permissão. Eu acho que é legal, por exemplo, você ter tido a vivência no Pequenos Encontros com relação ao IFAM, que é um órgão que está aqui para nos resguardar, né, das coisas, de muitas coisas, que tem um olhar e preocupação de prevenção da nossa história, das nossas culturas, enfim. E, no entanto, acontece e vai. E talvez seja legal
essa experiência não só para a gente, mas para eles também. Então, o que eu quero deixar é assim, como essas coisas que a gente tem feito e tem pensado, como isso tem uma utilidade maior, né? Para esse nosso campo de diversas atuações, de profissões, de gente que está vivendo junto com a gente essa mesma relação de imagem e espaço, enfim. E volto na questão, assim, como é que o digital também não favorece isso, né? Para não Sim, deixar... eu adoro fotografia digital também, para como um outro tipo de outra ferramenta, outro suporte para trabalhar. Cada coisa, porque assim, no final das contas, eu não vejo valor no processo em si, senão ele não me dá valor para a minha obra, o que eu estou fazendo. Então, o processo é somente uma forma de canalizar o que eu quero dizer. E é uma coisa que eu tenho conversado com outro grupo de conversas onde eu participo, é de pessoas que fazem muita coisa de fotografia experimental. Eles fazem isso só para brincar com técnica mesmo? Ou eles têm alguma coisa para dizer? Ou essa coisa? Qual é o ponto de partida? Você vai começar a experimentar para depois, quando surgir a ideia na cabeça, você já tem conhecimento técnico? Ou você tem primeiro a ideia e corre atrás do conhecimento técnico só depois? E puxando o ponto para o lado de educação, nesse sentido, eu sou muito mais a favor daquele tipo onde realmente incentivar a criatividade, as ideias, tudo isso, e de lá você vai aprender a técnica com muito mais propriedade mesmo para você, porque você aprende essa técnica, porque você já vai usar direto para dizer alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que sempre partir do processo interno, da emoção, da sensibilidade, como você falou no começo. Ao invés de simplesmente ter um ensino técnico de, não, vamos aprender laboratório, revelação é assim, lavar, interromper. E é difícil, né, cara? É um processo que, do mesmo jeito que eu lá com meus 14 anos de idade fiquei encantado com a técnica da revelação e aquilo se transformou num campo mágico de possibilidade para se explorar, as técnicas elas nos encantam também, né? Então Sim, você fica assim imerso num processo durante anos, vivendo e sendo aquilo de uma sede, de uma voracidade para querer dominar e conquistar. Depois, muito depois, eu escutei uma frase até eu fiz uns cursos com Carlos Moreira bem no início da tentativa de se expressar com fotografia, e o Carlos Moreira tem uma visão muito legal, né, de como trabalhar essa coisa da linguagem para o indivíduo e tal. E ele falou uma coisa que, obviamente, também foram de livros que ele leu, mas ele que me disse isso, foi através dele que eu comecei a disparar esse pensamento, que foi que o instrumento ele tem que se tornar uma coisa dominada como extensão do corpo, né? Você tem que ter uma ferramenta como extensão do seu corpo para domínio. Aí, mais à frente na minha vida, eu conheci um músico chamado Joca Costa, que, pô, o cara é monstro no violão. E aí ele falava que ele tinha que praticar 4 horas por dia aquele instrumento para ele conseguir colocar ele através daquele instrumento nas melodias e tal, tal, tal. Aí eu fiquei com isso na cabeça, isso já tinha se passado quase 10 anos, e com o do Carlos Moreira desse lado. E só agora, depois de tanto tempo maturando e olhando o campo da educação com um pouco mais de calma e revendo várias coisas, que eu peguei esses dois pontos e comecei a mexer para entender exatamente isso. O como a gente precisa, a parte técnica eu acho fantástico e acho fundamental, mas a gente tem, eu sou do que acredito que essa parte tem que ser um ferramentário para o que você tem de dentro, sabe? Para você é, se permitir eu usar lembro dessa, essa ferramenta. porque é uma fala bem famosa do Carlos Moreira, ele tem dito isso em algum livro mesmo, né? Sim.
Ele fala que a Eu, câmera tem que eu ter não uma sei extensão. se... Sempre que você Eu está acho que... fotografando, tá tudo errado. Ele não, eu não sei se ele escreveu. Tô esperando o Aco voltar. Voltou, beleza. Gente, que fantástico isso. Eu não sabia. O Aco eu não sabia, mas tem um prazo. Aí o cara simplesmente fecha e fala, ó, tchau, até a próxima. Aí eu E tive é, que então responder você tem que começar atenção. um atrás do outro. Então, Eu acho que eles devem ter deixado assim, esses loucos só podem falar durante uma hora, ou sei lá, depois disso eu corto e não quero mais saber. Deve ter sido alguma coisa do tipo. Mas o que eu estava te falando, assim, o que eu falei do Carlos, só para deixar claro que ele deve ter lido isso em um livro, sei lá, alguma porque eu coisa do lembro dessa Bresson. coisa de alguém dizer. Eu não sei se é o Lembro, Bresson ou alguém que fala isso, né, dessa extensão como ferramenta do corpo. Mas, enfim, o que eu queria passar era isso. Aí você estava falando, desculpa. não, acho que não tinha nenhuma coisa a acrescentar agora, mas não lembro. Cortou a vídeo e cortou a ideia também no mesmo tempo. O que eu acho que é importante, assim, a gente pensar bem claro que, na minha defesa, claro, assim, que eu penso e tal, e acho que você também, é só que é importantíssimo a gente ter o de dentro, claro. É importantíssimo a gente ter o de dentro firme, sólido, para quando sair com essa segurança de ser, né? É uma vida, cara, é um serzinho que a gente sai para fora e ele é do mundo. Então, quando você cria uma obra, quando você cria qualquer coisa, não sei, assim, eu sou da linha que está na fase do desapego, então não é mais para mim, entendeu? Isso não é feito para mim, isso tem que ter utilidade para os outros. Eu quero servir melhor, né? Eu quero poder ser útil para alguma coisa. E nesse sentido, assim, eu até não fui assim durante um tempo. Durante muito tempo da fotografia eu fiz para mim, olhando para mim, e durante muito tempo da fotografia eu fui atrás de técnicas e fiquei bitolado em aprender, Eu sabe, também. cegamente o que era Eu também. aquilo. Hoje eu me sinto liberto, assim, sabe? É quase que você aperta aquela teclazinha na palma da mão, mandando tudo para aquele lugar e fala, eu estou fazendo para além de mim, sabe? As coisas são muito diferentes. E só para recapitular, eu acho que a rua me permite hoje entender isso com uma potência que eu não imaginava. Eu nunca iria ter esse entendimento se eu ficasse olhando a fotografia ou a imagem feita, a obra feita, dentro para uma galeria. Ia ser uma relação de mim para a galeria e acabou quase, sabe? Quando vai para a rua, bicho, não dá dinheiro. Já começa daí. Como é que você vai fazer se não te dá dinheiro? Quem é É que isso paga que eu por ia isso? agora dizer. Assim, onde é que a gente vê fotografia, então? Quais são as possibilidades de se expressar, mostrar? Porque, querendo ou não, aqui no Brasil não existe mercado de consumo de fotografia como arte, não existe. Muito Então, pouco. E quase não existe mesmo. quais são os espaços onde a gente consegue se expressar? Porque se essa é a ideia de colocar no mundo para ser visto, para tocar mais pessoas, para, assim, aqueles outras pessoas ter acesso ao meu universo doido, para dizer alguma coisa, onde é que a gente mostra, então? É isso. É isso. É isso. Esse mundo, cara, agora, do jeito que está, assim, essa coisa de estar confinado, de perder a oportunidade de você ter relações humanas interagidas de forma presencial, de você sair na rua fotografando X, enfim, tanto os seus projetos quanto o meu, quanto de todo mundo, deve ter ficado stand-by, entendeu? Tem muita gente que trabalha com prestação de serviço, eu
você, enfim, que a gente está sem saber. E para mim, isso não é tão alarmante, porque isso já é uma questão que eu já venho pensando há tempos. Há tempos que eu penso assim, a fotografia que eu faço, nesse olhar, nessa forma, que ela é com essa característica, ela não dá o dinheiro no imediato, entendeu? Ela não traz um retorno financeiro. Então, eu não vou pensar nisso agora. E isso já acontece há alguns anos atrás. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que ela exista, porque eu preciso que ela exista, porque as relações que ela permite existir são importantes na minha avaliação, ou seja, ela não é feita para mim, ela é feita para fora, e esse de fora relaciona essa imagem, eu, fazedor, com outras pessoas e outras coisas, que daí conseguem me dar uma conectividade de sustentação, de base, sabe? Nem que seja espiritual, mas alguma coisa que eu consigo falar amanhã, que eu consigo respirar melhor, É. entende? Agora, é muito assustador, eu acho que é muito preocupante, esse campo que não nos torna, eu vou falar, né, de venda, de dinheiro, não torna rentável. A gente vive numa relação de dinheiro constante, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho que, por exemplo, a gente consegue emitir esse sinal até quando? É um sinal importante? É fundamental. Isso faz com que muitas coisas se relacionem de outras formas, né? No seu caso, o IFAM pode repensar na regra do jogo, de como É. foi, de como é. No seu caso, a organização, quando alguém, querendo ou não, ingenuamente ou não, autorizou, fez com que ela repense esse critério, ou seja, com uma ação através da obra proposta, você fez diversas transformações ali naquele ponto. E assim como você fez isso, o seu trabalho de tirar foto do espaço e devolvê-lo imediatamente vai gerar outras questões também. Isso é importante, sim. Como é que isso volta para a gente quando a gente está vivendo esse enorme mundo da imagem? A imagem está em tudo quanto é canto, cara. A gente, sei lá, vai comer, a gente tem imagem, sabe? É colocada imagem na embalagem para você ter aquilo de outra forma. Enfim, são camadas e camadas de discussão em torno dessa importância da imagem. E da imagem que a gente está falando, é da imagem que a gente fala de dentro, né? É da imagem mais artística. E aonde é a arte nesse espaço de importância para as pessoas? E aí eu fico olhando, 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 eu tenho uma opinião diante do que está acontecendo agora, que está me levando a ficar cada vez mais firme e forte dentro do campo da educação, dentro do campo em que essa arte ela precisa existir, ou seja, o artista ele não vai deixar de fazer arte porque tem ou não tem dinheiro, porque pode, porque não pode, ele vai fazer, ele tem que ser assim, né? Mas por outro lado, assim, essa subsistência de como ele pode manter-se desse jeito é que é uma grande questão. E hoje, para mim, eu olho o meu campo, a minha realidade, o meu universo possível, ou eu estarei em busca de um mercado que me consome, sem eu alterar absolutamente nada do que eu faço, ou eu tenho que estar num lugar que não tem esse mercado, estabilizar-se de uma outra forma, no caso do que eu imagino para mim é o campo da educação, porque eu acho que pela educação a gente consegue ser firme e bancar a possibilidade de você fazer suas coisas. Assim, é com a educação que talvez eu tenha a chance de melhorar quem eu posso ser e posso oferecer isso para o outro, ou seja, tem uma troca aí que é riquíssima, assim como essa conexão que a gente está Exatamente. Essa interação é fundamental, assim, para qualquer tipo de crescimento, eu acho. É, isso é uma escola, né? Você como o cara que educa, ou seja, você é o proponente de algum tipo de conhecimento ali,
você pode até emitir o sinal, mas quando você emite o sinal, você está trocando, logo você está aprendendo. Então, eu acho que isso é uma coisa que é como se você também estivesse fazendo um curso de atualização, sabe? Como se você estivesse fazendo, sei lá, um MBA de alguma coisa, sabe? Enfim, você vai se relacionar com quem você tem para trocar e o que você quer de busca da coisa. Então, hoje, na minha forma de entender, eu acho que muito do que eu faço, ele não é possível de esperar um retorno. Se merece um retorno, com certeza merece. Eu acho que tudo que a gente faz e passa por todos os processos, coloca para fora, a gente tem o desejo disso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou em Natal, você está em João Pessoa, entendeu? No Brasil já é difícil desse consumo existir para todo mundo. Imagina num recorte mais reduzido ainda, né? Então, quem é que poderia, por exemplo, bancar as obras que a gente produz? Não tem. Pode Não, ser que tenha, pode ser não, que tenha, se tiver, mas legal. Vou gostar, mas, tipo, eu acho que temos que ser realistas, no sentido, assim, já, já fico viajando muito nessas coisas que eu produzo mesmo, e tudo isso para... Eu tenho esse escape, eu tenho essa forma de conseguir, e para realmente conseguir continuar fazendo isso, eu tenho que manter o pé firme no chão, né? é, É a é, forma de... Porque isso vai possibilitar muito mais coisa, vai, tipo, muito... Essa... Eu fiquei refletindo agora que você falou disso, se eu estou realmente produzindo para mim ou eu estou produzindo para os outros. Porque sim, isso eu ainda não sei, eu acho que eu estou ainda nessa fase de transformação para virar a chave para o processo inteiro. Porque, assim, eu estou jogando muito mais para o mundo mesmo agora já. Não assim, eu não estou produzindo só para mim ficar aqui escondido, como tem produção de décadas. Mas veio o amiguinho para participar também. uh, Mas eu acho que agora eu estou tipo abrindo, deixando de ter controle, sabe? Realmente é isso, vai para o mundo, é para jogar para o mundo mesmo e ver o que acontece. massa, massa. E esse é um momento bom para a gente pensar nisso, né, cara? Assim, a gente está com a gente. A gente tem o nosso espaço de casa para pensar que a gente tem que estar aqui agora pensando para fora. Eu acho que, assim, não é resolutivo, não é final isso que a gente está conversando, pelo menos da minha parte, né? Eu posso ter esse entendimento agora e amanhã eu posso mudar completamente, né? Posso O que voltar a pensar. eu já falei tantas vezes porque pessoas têm a mania de me perguntar se eu pretendo voltar para a Finlândia um dia ou eu fico no Brasil. Eu falo que não, eu acho que na vida a gente tem que fazer tudo por enquanto, para sempre. Legal. Legal. É isso, é isso. É difícil, cara, assim, né? Mas é isso, a gente tem que se permitir essa forma orgânica de ser. O Sim. orgânico se adapta, o orgânico respeita, o orgânico, às vezes, em alguns casos, não respeita também, mas, enfim, é isso. Eu pensei até assim, nessa coisa de cogitar o campo da educação, né? Eu fui muito relutante para migrar da fotografia analógica para o digital. E eu sempre trabalhei com fotografia como serviço. E isso foi muito duro para mim, essa transição de sair de um filme, né, um cromo que eu escaneava ou mandava escanear, tirava foto para o material ser feito através de um slide, de um cromo, e aí de repente vem essa câmera digital com 2 megapixels que consegue fazer na mesma hora um negócio aparecer no computador do cara lá, né? Para mim isso aconteceu nos anos 2000, mas eu fui muito relutante e só tive minha primeira câmera mesmo assim, sei lá, 2005, 2000 e alguma coisa. Quando eu comprei minha primeira máquina digital, ah,
Não achei mesmo prazer e parei de fotografar por uns 2, 3 anos. Tem 2, 3 anos que eu parei totalmente. Não tinha vontade. E voltei somente pelo processo analógico de volta, e depois eu achei assim, essa incorporação de digital vem em várias etapas. Eu acho que só agora eu estou conseguindo realmente utilizar de uma forma que me agrada. Exatamente. Eu cheguei na digital, fiquei exatamente assim, meio que não, sabe, adormecido ali naquela relação durante anos. Eu fiquei comercialmente trabalhando, beleza. Produzia, entregava, aguentava a porcaria do que era a obrigatoriedade do tratamento de imagem, que isso para mim assim, foi extremamente difícil no serviço, porque foi uma coisa que foi agregada ao mecanismo de fazer que nunca achei justo fazer isso, sabe? A gente antigamente tinha a foto, você entregava, produzia, se preocupava muito bem para produzir aquele croma, aquele slide, entregava e acabou. Você não ficava esmerando aquela imagem. Você ficava com isso com um cara que ia Então, diagramar, que ia o pensar. tratamento, na verdade, tem muito a ver com a relação com a imagem. Eu acho que, assim, no sentido de respeitar a imagem como uma representação, entre aspas, fiel, mesmo com coisas Sim, sim, sim. Sim. artísticas suas, a expressão, o seu estilo num trabalho comercial, mas mesmo assim, depois disso, você não vai alterar aquela realidade tanto. Hoje em dia, não. É. Imagem é uma coisa de ficção total. Isso também me incomodava muito, assim. Isso me distanciou de fazer a fotografia do jeito que eu estava fazendo, né? Com mais segurança, com mais vontade de sair por ela. Enfim, resumo, eu só consegui voltar a entender a fotografia quando eu comecei a buscar a fotografia como registro e de uma forma assim extremamente documental, extremamente para documentar e criar um documento de registro mesmo, assim. É assim. E quando esse registro voltou, eu comecei a querer fotografar para mim novamente, assim, para permitir a saída. E depois que eu consegui ver isso impresso. Então, a fotografia, quando ela se tornou possível de estar impressa num papel, numa plataforma, que eu pudesse olhar ela, aí eu voltei a ficar apaixonado. Aí eu voltei a pensar, nossa, agora eu consigo chegar a pensar toda uma estrutura de começo ao fim, como eu fazia antes. São diferentes, são. Em vez da gente usar, sei lá, diluições no Dectol, a gente fotografa com um ponto mais claro para escurecer depois e tirar os ruídos. X, né? São relações que você tem dentro de um computador que você tem muito parecido com a relação química, é fato. Sim. Mas eu não tinha saída. Quando a saída saiu, quando eu pude materializar aquela imagem na tela, aí eu voltei. Aí eu voltei e falei, agora eu tenho que largar tudo. E foi mais ou Essa menos quando eu mandei parte tudo. é importante mesmo, né? E é engraçado porque é uma coisa imaginária, numa certa forma, é uma imagem que não, você não consegue tocar a imagem em si. Porque essa é uma coisa, e mesmo assim, a coisa mais importante que é realmente conseguir tocar na imagem. Sim, sim. E volto no que você fez de provocação, agora eu devolvendo ela para você. Provavelmente, essa turma nova que está chegando, que já chega no digital e não tem a relação com o campo dessa materialidade e dessa forma mais orgânica de relacionar, talvez eles não vão sentir essa necessidade. Eu acho que com certeza não vão. E a imagem para todo mundo nesse sentido não vai precisar estar materializada, né, do jeito que a gente imagina. Fiquei pensando muito nisso, assim, com outras coisas que vão surgindo da coisa, né? Um colega desenhava e abriu mão de ser um ilustrador para fazer outra coisa na vida. Questões financeiras levaram ele a isso, mas ele continua com isso dentro dele. Então,
Para ele, a relação do desenho é imediatamente ligada a um papel. Se ele não tem um papel, ele não consegue desenhar tão bem quanto de outra forma. E aí ele comenta que ao redor, sobrinhos, amigos e tal, que já não tiveram a relação com o papel, se adaptaram perfeitamente aos iPads, os tablets, sei lá o quê. Aquela mesa digitalizou que é maravilhosa, mas não é a mesma coisa. Pois é, apesar de não ser, e isso é fato, a relação que você vai construir com o resultado nessa nova turma que não passa pelo papel, pelo, né, campo do material nesse sentido, eles vão desenvolver o resultado de um outro jeito. Eles podem não alcançar o resultado daquele jeito, mas o jeito que eles vão tornar o resultado vai ser outro, que pode ser completamente impossível de chegar num resultado ali se você ficar com isso aqui da materialidade. Ou seja, Sim. esse novo Não, mundo. assim, essa criação digital em si, eu vejo pessoas fazendo coisas tão maravilhosas que eu nunca poderia ter pensado nisso, de uma certa forma, assim, de o produto final em si, a materialização das coisas, mesmo sendo virtual, Sim, é muito inovadora, no sentido que eu sinto muito velho quando eu vejo isso, sabe, assim, mas eu acho maravilhoso, assim, a forma como pessoas conseguem essa coisa de ferramenta, pegar essa ferramenta para ser tão parte de você que você nem percebe que você está fazendo isso. Então, essa coisa de criação de conteúdo digital, vamos dizer assim, mídia social, tudo isso, para nós é uma coisa que nós estamos aprendendo de como incorporar nosso modo de fazer nisso. Para outras pessoas é uma ferramenta que faz parte deles. Então, isso sim. levando já num ponto de criação artística também, qualquer ferramenta digital já tem esse papel, tem. Eu acho uma coisa maravilhosa também. Não tenho. Assim, eu gosto de estar com mão suja de verniz de ontem, porque eu estava fazendo suportes para esculturas, tipo, mas eu preciso disso. Não significa que outros precisar. Isso. E assim, por mais velhos que a gente seja para essa novidade toda, também a gente não deixa de conviver com isso, né? Assim, a gente não precisa se declarar velho e aposentado para não pertencer a esses olhares. Assim, eu acho que isso é Não, uma eu tô outra. querendo aprender coisa nova o tempo todo. É, Acho maravilhoso. Assim, esse tempo agora que tem de isolação está me permitindo de fazer tanta coisa que tanto velho que eu já sabia, que coisa nova que eu estou olhando tutoriais de como fazer as coisas, assim. Como é que eu não pensei nisso? cara, quando é que eu ia imaginar ficar fazendo live na internet através do Instagram ou sei lá o quê? Cara, nunca, nunca. Logo eu que sou um cara que, sei lá, querendo mais o aperto de mão, mas quando, né? Eu acordei hoje de manhã agoniado. Falei, gente do céu, eu não testei. Eu fiz uma proposta e não testei. E se esse negócio não funciona? Eu entrei lá no perfil, tá? Quando eu vi, eu não tinha visto onde é o vídeo para fazer o negócio ao vivo. Aí eu falei, caramba, cara, você propôs um negócio e Aí fui rapidamente entender onde é que eu aperto o botão de começar o famoso live. Falei, cara, loucura, mas é isso, sabe? A gente se empurrar para dentro desse tempo do agora, né? Você está lendo as perguntas aí, Paulo? Eu tô vendo aqui o Alan soltando a pergunta dele. Alan, voltando na coisa de materialização, não foi no Fine Art, mas foi quando as impressões puderam imprimir em nossas casas ou em uma forma mais comercial a qualidade que é uma fotografia. Antigamente você tinha isso através de offset, enfim, algumas impressões tinham essa capacidade de chegar perto de uma fotografia. Isso significa quantidade de tinta, tamanho de polilitros do cabeçote, enfim, várias coisas aí. E foi no momento que a fotografia pôde ser, lembrem-se, todos vocês, eu não estava morando em São Paulo, nem
em Nova York, eu estava em Natal. Então, assim, Natal é diferente de outras áreas. Então, quando isso pôde acontecer para mim aqui em Natal, foi quando eu e a fotografia voltamos a ter uma relação. Até então, a gente tinha tido um rompimento de relação e eu estava Você abstraindo estava da nossa relação. Oi? brigado com fotografia. Tava, cara, tava morando em outra casa, entendeu? Me distanciei, quase que tinha me divorciado já. Eu ia perguntar se tinha algum amante, outra arte que você praticava nesse tempo, que para se expressar. Rapaz, eu comecei, eu tava no limite ali, viu? Eu tava no limite. A solidão tava começando a bater forte ali. Assim, comecei a flertar com outras coisas, mas assim, nunca fui bom. Então, o meu negócio de pensar sei lá, poesias, cara, não rola. Hoje, por outro lado, eu já estou conseguindo conviver com outras de outra forma, entendeu? Não precisa necessariamente ser a relação em conjunto, enfim. Eu tô estudando isso agora, porque realmente, enfim, o mundo está rodando, cara, e do nada me veio vontade de escrever. Do nada, assim, como é que eu posso falar sobre as coisas? Eu tô aqui fazendo vídeo, cara. Que viagem da bexiga fazer vídeo, né? Você se preocupar com entonação de voz, com luz, com a câmera que tem que aguentar esse movimento agoniante da gente. Enfim, são. Você acha que eu estou preocupado com isso, não, com minha iluminação aqui? Eu olhei só o que tinha aqui atrás, pensei, não, deixa as coisas aqui bonitinho e pronto. O resto, Não, eu fiz isso. Ali tá limpo, ó. Tinha umas coisas que eu não vou mostrar o que estava ali em cima. Aqui também tá limpo. Mas assim, depois que a gente começa a se ver, você fala, pô, tem uma luz legal, né? Funciona. Que bom que deu certo. Mas assim, são coisas que eu nem me atentava antes, assim. E tem que se virar. E é uma expressão, cara. Isso aqui vai ser uma expressão. Isso aqui é um jeito da gente colocar-se no mundo do jeito que a gente tem para o que a gente pode acrescentar. E não sei, mas assim, a impressão que eu tenho é que a gente vai ter que se adaptar para mais uns tempinhos ainda pela frente, né? bastante, bastante. E a gente vai ter que jogar o que eu posso fazer para ajudar esse entorno, eu vou fazer, cara. Eu acho que esse conhecimento que a gente está trocando aqui, meu irmão, tem muita faculdade que não tem, entendeu? Tem muito curso superior que não supera. Então, a gente está aqui para fazer isso para os outros também, né? Eu esqueci quem que propôs lá nos comentários, bem no começo do vídeo, quando eu soltei a ideia da exposição, de fazer alguma coisa online também, porque a gente não tem, já Sim, durante o processo, talvez a gente podia incorporar alguma coisa de... eu acho que foi o Augusto. O Augusto soltou, se não me engano, foi ele que soltou um pouco dessa ideia da gente fazer uma exposição online, né? De trabalhar Eu online. já fiquei pensando que não, exposição eu gostaria de ser presencial. E a gente fazer o processo de curadoria, de compartilhar essas imagens, a produção online. Fazer um grupo no Zoom, por exemplo, fazer um pequeno grupo e já começar a soltar a produção. Ah, fiz isso. Ah, eu estou brincando com essa coisa aqui. Eu acho que isso seria interessante para criar uma coisa mais colaborativa agora durante o processo já, para não esperar tudo no final. Entendi. É, Não esse, sei se tem a mesma vontade ou não, mas eu acho que seria interessante. essa coisa do Zoom, eu acho que seja Zoom, seja qualquer que seja a plataforma, pode ser bem interessante até poder gravar para depois deixar isso como documento, né? Que eu acho que a documentação dessas coisas é que são ricas também. Eu acho muito legal. E esse processo, por exemplo, já começa a ser o processo de curadoria coletiva proposta, né? Porque assim, convite aceito, vamos pensar junto em como conectar, achar a plataforma para isso, enfim. Eu, Então, vamos fazer o seguinte: eu sou um homem bem prático. Quem tiver interesse no privado do Instagram, manda seu WhatsApp para mim, que eu vou criar um grupo. E depois a gente vai começar a bater o papo lá, como formalizar isso, em qual plataforma vamos começar a trabalhar isso, soltar as ideias. Eu já vou montar perfeito. isso.
perfeito. O Instagram do Aco, quem tiver essas dinâmicas e interesses e tudo mais, é com ele diretamente, para a gente pensar de uma forma mais amplificada, né? Uma coisa que eu vou pensar também, que eu acho que isso também vai ser importante para a gente, é nesse momento que a gente vive, tudo está se transformando, não sei quanto tempo vai durar, né? E aí eu fiquei pensando assim, se for montar qualquer que seja a proposta, a ideia de passar um chapéu talvez seja interessante, sabe? Para a gente permitir uma certa reflexão do quão importante é isso para o indivíduo também, né? De que maneira ele consegue contribuir com alguma coisa para o que a gente está contribuindo para um indivíduo. Ou seja, você como um fazedor, uma proposição, eu não sei até onde isso é real, possível, mas eu fico pensando numa ideia de curso que possa ser oferecido, onde você obriga alguma relação de troca, ou seja, o cara pode bancar R$ 1 ou R$ 1 milhão, que eu não vou achar ruim, claro, mas deixar essa liberdade para a coisa fluir de outra forma, né? E, obviamente, tentando bancar uma certa estrutura de estabilidade, porque, querendo ou não, você falou do Zoom. O Zoom, seja ele bom ou ruim, Não, como... por exemplo, assim, porque tem várias outras opções. Tem, mas eu digo assim, o Zoom, para você fazer uma coisa e gravar, ele é pago. Então, quem paga isso? Né? A Não, proposição... você pode gravar, mas tem limite de tempo de 40 minutos na Isso. versão tal paga. Aí, Mas, pensando que você vai querer fazer uma brincadeira maior, né? O que eu quero sinalizar é o seguinte: as coisas acontecem e de todo jeito tem um custo. A gente está aqui falando num celular que custou comprá-lo. A gente está aqui com. Eu estou no meu celular ligado aqui na fonte que tem uma energia, etc, etc. Estou usando luz da janela, então essa aí eu não estou pagando. Mas o fato é que a gente sempre tem uma relação nesse sentido para existir e fazer a coisa andar. E quando a gente roda um chapéu, todo mundo que está participando está entendendo isso. Então, se tem, massa, vamos todo mundo estar junto e ter junto. Não tem, não tem como. O que eu fiquei assim, estou pensando muito nisso, as dinâmicas vão ter outra forma, outro formato. A ideia de propor coisas provavelmente vai ter um outro respiro, uma outra forma também. Cai no que a gente estava falando, de como cada um se mantém em pé diante de toda essa dinâmica que a gente está vivenciando, e somado a isso, esse retorno que a gente realmente precisa, né? A gente precisa manter as coisas acontecendo. E o quão rico isso é para o outro está sendo mantido e sinalizado, né? Enfim, eu realmente estou pensando um pouco nisso e pensando que essa sua dinâmica pode ter já essa provocação. Para ela, como processo, ter colaborações, porque depois, quando termina, você não precisa pensar em vou vender uma obra para custear tudo isso. Não. Certos processos você permite essa dinâmica. Outros, olha, assim, a gente está agora discutindo uma coisa que é muito mais profunda, que é a mudança do mercado, talvez no longo prazo mesmo, que não é somente durante essa crise. É uma coisa que pode, de verdade, se prolongar e ter uma mudança profunda, como coisas são feitas, assim, para sempre, no mundo inteiro. Então, eu acho que esse é totalmente válido nesse sentido de pensar como tudo isso pode ser incorporado, todos os elementos nisso, eu acho. Eu acho que vamos deixar aberto isso, como é que realmente fazer isso, porque uma coisa... Deixa eu voltar só uma coisa aqui, que tem uma colega aqui da gente escreveu uma coisa, eu acho que talvez seja bom só dar uma pontuada aqui. A gente recentemente fez um vídeo aqui, eu não sei nem se você chegou a ver, Paco. Eu montei aqui uma dinâmica que eu tenho de proposição. É aquela dinâmica que envolve a pigmentação natural de flores, folhas e tal. A ideia é que isso se estenda um pouquinho mais, ou seja, é uma dinâmica que ela não para ali onde está. A dinâmica ela teve lá essa coisa de experimentar um pouco essa relação com o YouTube,
né? Isso da minha parte e de nós aqui, de se comunicar como dá. Então a gente fez um vídeo teaser e fez uma brincadeira de tentar narrar um pouquinho dessa dinâmica e essa pigmentação vegetal para dentro da ideia da fotografia alternativa, da fotografia química, experimental e tal. Isso pertence a essa dinâmica desse vídeo. Esse vídeo só mostra a primeira etapa, onde a gente pega folhas e flores e daquele caldo você filtra e fica com aquele líquido de cor, né? Emulsiona um papel e a partir dessa emulsão do papel a gente consegue entender o efeito da luz no papel e nessa pigmentação. E a partir daí a gente vai naquelas técnicas antigas de gravuras pela luz. Enfim, isso é uma coisa que eu vi numa oficina do Miguel, achei muito legal, vi e entendi o que é a proposta dele, que envolve esse olhar do ser humano sensibilizado com o entendimento da luz. Eu acho que ele é o grande mestre para isso, assim. É um cara que tem não só capacidade, mas ele tem a sensibilidade de falar sobre isso de forma educativa. Enfim, vale muito a pena pesquisar o trabalho dele. E aí eu fiquei pensando que hoje em dia, no meio dessa nossa confinação, eu tenho uma pequena de 3 anos, tenho um adolescente de 15, tem gente que tem, enfim, mais crianças de 3 anos em casa, confinado num espaço menor, a gente fica doido, cara. Então, assim, eu pensei em tentar achar coisas que pudessem ser transformadas em vídeos ou guias para suprir o mundo lúdico dessas crianças e para os pais não quererem enlouquecer demais no meio da casa, entendeu? Então, a ideia é tentar suprir um pouco essas coisas com várias ferramentas que a gente tem sérias da fotografia, mas que em etapas desse processo podem ser codificadas como lúdico para facilitar a vida, né? Facilitar o convívio. E mais do que tudo, essas crianças não estão indo para a escola, né? Grande parte que fica em casa não está tendo chance de experimentar coisas. Então, o espaço de formação, e aí a gente volta de novo falando de educação, ele está meio que tendo uma adaptação e um vão. Então, nessa proposta de entender o que é que a gente tem da fotografia para ser dado para a sociedade em forma de guia, vídeo, sei lá o que, é riquíssimo para a gente mexer. E aí fica um convite para você, que eu sei que tem muita coisa na cabeça, para quem mais tiver, enfim, tem a Simone, tem muita gente no Brasil afora, fora do Brasil, daqui a pouco a gente vai falar inglês aqui para facilitar os outros a entenderem isso, com dinâmica. Fazer vídeos bilíngues já. Não, já não dá para ter legenda, a gente inventa, né? Não, tradução simultânea. A gente faz aí um próximo live em cima disso, que eu acho que são dinâmicas importantíssimas para a gente discutir, falar e soltar. Então, isso é uma primeira rodada, demanda um tempo, demanda um fôlego, uma construção. Tudo que eu estou fazendo em casa, junto com a minha pequena. Então, quando eu faço uma coisa, eu faço meio que para ela e aproveito essas dinâmicas para incorporar nesse sentido, né? De criar esse guia e propagar essas coisas aí. E a outra coisa é que a gente resolveu adotar um canal no YouTube para literalmente depositar essas coisas lá. Então, a ideia do canal, se um dia ele se tornar rentável, ou seja, se a gente conseguir alcançar os tantos mil inscritos e aquilo eventualmente pode facilitar a rentabilidade. E, obviamente, se rentabilizou, isso não é uma coisa só da gente. Então, a gente vai poder oferecer e pensar coisas cada vez mais ampliadas, né? Eu acho que a grande questão, assim como você tem o seu espaço aí, físico, a gente está tentando entender como é que a gente transforma esse espaço do círculo da imagem num espaço para mais outras pessoas e que não seja físico. Então, isso foi uma das coisas, é uma coisa que a gente quer definir. A gente não Esse é o grande ali. Como transformar basicamente qualquer coisa em alguma coisa não física. É o desafio do momento. E assim, antes
da pandemia, a gente já tinha essa ideia de propor cursos livres presenciais em espaços dos colegas, parceiros. Então, a gente começou um aqui no Surto, no início da pandemia, tinha alguns agendamentos no Margem Fotografia aqui, estava construindo outros com o Senac, enfim. A ideia era a gente estar em todos os espaços físicos dos outros para enriquecer essa cadeia, essa firmeza, né? E ter essa oxigenação de trocas. Então, trazer você, o Paulo, enfim, Queiroga, tentar começar a mexer com o nosso entorno para começar a enriquecer os elementos de troca. Agora, com essa dinâmica nova, está aqui essa nova tentativa de outro jeito, né? Com um canal no YouTube, que eu não esperava, com um perfil no Instagram, para a gente começar a ter esses diálogos. E Virou assim, um influencer agora. Não tem jeito não. Agora virou. Só não vou conseguir fazer a parte estética individual rolar, entendeu? Isso aí ainda estou na fase experimental da vida. Mas o João também, o João Pedro Tavares, é um cara que eu acho que assim que tiver uma folga, ele está super assim, atarefado com as coisas das escolas. Ele é um professor das escolas que estão ainda na tentativa de se adequar, então é muito difícil. Vídeo aula, quando não se tinha nada preparado, está tendo que se preparar tudo agora. É uma dedicação assim enorme de um indivíduo ser um educador à distância. Eu estou nesse processo também, atualmente, assim, ainda para no sentido de, no perfil de coordenação, de realmente possibilitar as ferramentas para os professores conseguir fazer isso acontecer. É um desafio enorme. Nossa, cara. E assim, pegou de susto, né? Porque tem muita gente. Assim, pior de tudo, é que não existe ninguém que sabe fazer isso bem. Não tem. O mundo inteiro está nisso. Ó, bagunça. Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente está podendo andar devagar. Então, tanto para você como todo mundo que está escutando ou vai escutar isso aí, a gente não consegue avançar muito rápido. Tudo que a gente pode fazer é do jeito que está sendo feito. Agora, tudo que a gente está tentando fazer, a gente está tentando fazer com esse objetivo, de realmente fazer essa coisa se transformar em algo que possa ser compartilhado, útil, que também nos traga um certo, uma certa segurança para a gente conseguir ter as nossas coisas garantidas, né? Os ganhos e tal. Eu já estou com a minha cabeça aqui fritando o resto dos cabelos, pensando em como tornar um banco real. E isso é uma coisa também de pensamentos antigos que eu estou pegando o caderno e revirando, né? Mas da gente mexer com algum tipo de recurso de fundo para a gente, né? Para a gente se manter no meio dessas crises loucas que aparecem do nada, que no caso da arte não necessariamente é a pandemia que causa, né? São outros elementos anteriores à pandemia, e que está aí. Eu estou maquinando isso já faz um tempo, assim. Peço ajuda e colaboração de economistas, de juristas, de tudo quanto é isso que eu não sou, para formatar uma coisa coerente e real, possível de ser feita. Mas eu acho que a gente precisa ter uma forma financeira de se manter. Está junto nisso, assim. Não tenho a menor dúvida disso. Porém, isso já é um assunto para outra live, em outro momento. A gente está para pesquisar, assim, e já trazer um plano de viabilidade, assim, as possibilidades, estudos feitos pelo amigo economista que já trouxe alguma sugestão, fazer o live com ele, contando sobre as possibilidades, né? Exatamente. Mas, enfim, você está sendo o primeiro da nossa relação aqui, né, virtual, e eu acho que, assim, o campo está aberto. A gente conseguiu, nesse primeiro momento, primeiro, estar, que eu acho que isso é muito legal, muito importante para a gente. A outra, que eu acho que a gente está conseguindo deixar um pouco mais evidente para as pessoas, que
faz essa carcaça que a gente tem aqui nessa telinha e ter dentro de si para a gente conseguir colocar para fora. E, por fim, eu acho que está super claro o quão denso a gente tem coisas ao redor e dentro de si, que, cara, a gente permeia um monte de coisa. Então, esse não sou só eu propondo essa live, isso não é só essa ideia do círculo propondo alguma coisa. É você que está do outro lado, vai ser o cara que está assistindo, enfim, várias pessoas que abrem o seu espaço para estar junto. Então, Transformar essa ferramenta gigante que a gente tem para uma coisa muito mais interativa. Esse que é o nosso desafio agora. Essa que é a ideia, de não simplesmente estar recebendo, assistindo os lives dos outros, é para botar para o mundo, assim, jogar lá, ver como é que vai. E escutar o que o mundo responde também, né? Sem os breaks que a gente já tem naturalmente, né? Deixar a coisa um pouco mais fluida. E aí eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos reforçar aquele teu convite, que eu acho que é importante. Gostei muito dessa ideia, de toda a ideia de encontro, sair com uma certa proposição real. Não é apenas uma fala, não é apenas um encontro. A gente sai desses encontros com um dever de casa. Você me fez uma provocação. É fácil de fazer um convite que é daqui para uma data indeterminada, quando tudo vai passar, pessoas vão esquecer, não vai produzir para realmente, para manter isso numa coisa ativa, pessoas realmente fazer alguma coisa. Eu me obrigar, estou fazendo isso muito mais para mim agora também. Eu me obrigar para fazer mais. Vamos montar um grupo mesmo, vamos discutir sobre qual plataforma vamos usar para já começar a discutir a produção feita durante essa isolação que estamos tendo e tentar praticar esse conceito de curadoria coletiva online que inventamos agora. Massa. Se alguém tiver interesse, manda realmente o número de WhatsApp para mim no privado, que eu vou montar o grupo já já. Pronto, eu acho que esse é o caminho agora, nosso dever de casa é esse. Eu aceito a sua primeira proposta de participar disso de alguma forma, mas eu volto a dizer, vamos apostar nesse coletivo, vamos apostar nesse universo maior de vários, né? E principalmente para você, que está numa relação de se permitir nesse tempo, entendeu? Então, deixa essa galera também fazer parte. É para florir, não é para, sabe, se esperar a chuva chegar, a chuva já chegou, agora é hora de florir. É isso aí, é isso aí. E faz o teu jardim, cada um de um jeito, né? E vamos embora, vamos embora. Aqui jardim é analógico. Eu vou fazer o seguinte, tudo precisa ser enviado, só para reforçar aqui algumas dúvidas. Quem tem interesse em participar desse processo do ACO é mandar para ele, ou seja, entrar no perfil do ACO, mandar uma mensagem no direct para ele com o seu telefone de contato, né, o ACO, para o WhatsApp. É mais fácil, eu monto primeiro um grupo no WhatsApp e depois a gente vai discutindo lá qual plataforma vamos começar a usar para realmente, porque acho que ideia no longo prazo é ter realmente encontros mais presenciais nesse sentido de conseguir ter um bate-papo mais pessoal com videoconferência ou alguma coisa, porque no final das contas mensagem de WhatsApp é muito impessoal, assim, não é a melhor forma de conversar, mas como um ponto de partida eu acho mais fácil criar um grupo lá, para unir a galera e discutir um pouco onde vamos fazer tudo isso. Então, nesse nosso primeiro encontro, eu acho que fica super fácil e super tranquilo de deixarmos focado no dever de casa para o ACO, no perfil do ACO, do Instagram. O professor já está mandando o dever de casa, olha aí. Né? Educador é educador, cara. Não é educador, tem jeito não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou então encerrar, porque os nossos papos ainda são diversos, mas querendo ou não, tem almoço para preparar, tem um monte de coisa na casa e suas dinâmicas. Estou morrendo de fome também, hora de almoço já. E vamos tentar refletir também com o tempo, deixa decantar um pouquinho tudo isso que a gente vivenciou, o que a gente conviveu aqui. Fica super livre para, na hora que você pensar em uma dinâmica de outra
outra live, outro encontro que você queira com outros assuntos. E também, assim, todo mundo que está vendo, todo mundo que vai assistir o que fica gravado, podem comentar no perfil, escreve lá direitinho o que vocês acharam. Eu tento fazer essa coleta de dados, vou repassar tudo para o Apo também, mas mais do que tudo, fica também esse convite para vocês participarem dos canais que tanto eu quanto o Apo a gente tem, o do Círculo da Imagem, esse aqui, o canal do YouTube, bota um monte de inscrito lá para a gente passar logo no 2000 e fazer os lives por lá, que eu acho que ficam mais interativos, enfim. E, mais do que tudo, entendam que isso aqui é da gente. Então, se tiver um economista da gente, eu digo todo mundo. Se tiver um economista escutando isso um dia, meu amigo, chega junto, a gente precisa solucionar vários problemas aí. Mas é com esse olhar que a gente segue, né? E eu acho que isso está feito, esse convite, está aberto a temporada dos encontros. Eu vou começar a organizar os próximos lives aí. E, cara, muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigadão mesmo. Eu acho que esse foi dado o primeiro passo. Poder fazer parte desse começo de novas conversas. Tenho certeza que vai vir muita coisa boa de lá mais para frente ainda. Fique atento com esse cara, porque ele sabe o que ele está falando aqui, viu? E esse outro aí sabe por onde começar, então continue no trilho. Vamos nessa. Gente, muitíssimo obrigado a todos. Waco, mais uma vez, cara, fantástico, muito bom, muito legal. E estamos aí, cara. Qualquer coisa, solta um berro, vai aparecer uma mensagem, a gente vai se falando. Isso aí, isso aí. Um grande abraço para todo mundo, gente. Vou encerrando por aqui e até o próximo momento. Um grande abraço. Abraço. Lembranças a todos e vamos que vamos.